Voltamos a conversar com Daniel Alcoforado, que é o defensor público geral do estado de Alagoas, aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Doutor Daniel, deixamos no encerramento do bloco passado, o bloco anterior, uma pergunta no ar. Quer dizer, quais são os critérios, né? Eu repito até agora essa pergunta, quais são os critérios para que o cidadão possa usufruir dos serviços da Defensoria Pública? Veja bem, a Constituição fala que todo aquele que não tenha e que se declare não possuir condições econômicas, né, condizentes com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem sacrifício próprio e da família, ele é um potencial assistido da Defensoria Pública. Não há uma legislação que parametrize esse critério de forma uniforme nacionalmente. Não existe um limite de renda, por exemplo? Não existe. Nós temos um parâmetro que utilizamos através de resolução do Conselho Superior aqui em Alagoas, e esse parâmetro é modificado de estado para estado, mas aqui uma renda familiar de até 5 salários mínimos. Esse é um limite que nós estabelecemos através de uma discussão interna na Defensoria Pública. Mas esse é um limite que pode ser flexibilizado, que pode ser relativizado a partir do momento que condições, circunstâncias pessoais daquele cidadão que busca o serviço da Defensoria Pública comprove que, por ter rendimentos acima desse valor, rendimentos familiares acima desse valor, mas que tenha despesas com saúde, educação, com outras situações que impeçam ele de acessar a justiça sem que seja pela Defensoria Pública, então há uma possibilidade de flexibilização na análise caso a caso da situação financeira desse cidadão. Quem é que define isso? É o próprio defensor ou existe um colegiado que toma essa decisão? Não, essa é uma avaliação feita pelo defensor natural, aquele defensor que tem a atribuição para atendimento daquele cidadão, mas essa decisão do defensor ela pode ser levada ao Conselho Superior através de um recurso do cidadão, seja quando ele não concorde com a decisão do defensor de concessão ou de denegação do pedido de assistência jurídica pela Defensoria Pública. Pelo que estou entendendo, uma pessoa que ganha, por exemplo, 10, 12, 15 mil reais, mas que tenha despesas muito altas de manutenção da sua própria família e não possa adquirir, por exemplo, medicamentos de alto valor, ele pode recorrer à Defensoria. Essa é uma situação talvez a mais comum hoje em dia, de pessoas que precisam de alguma prestação no campo da saúde, prestações que são muito caras, tratamentos muito caros, né, seja cirurgias ou próprios medicamentos para tratamento de determinadas doenças, né, de alto custo, né, e que a pessoa ultrapassa esse limite, esse parâmetro fixado pela resolução da Defensoria. Nessas situações é possível relativizar, né, no caso da pessoa possuir despesas que vão muito além dessa possibilidade de acesso à justiça. Essa reivindicação, o pagamento de tratamento de saúde por uma cirurgia, seria talvez a maior demanda da Defensoria ou não? Hoje é uma demanda que ela é comparável historicamente a maior demanda sempre foi na área do direito à família, que é pensões alimentícias, divórcios, investigação de paternidade, né? Essas demandas são as mais comuns na Defensoria, isso em todo o Brasil. Mas a fragilidade do sistema público de saúde, do SUS, né, fez com que as demandas na área do direito à saúde crescessem muito nos últimos anos. E hoje já é uma demanda que é comparável em termos quantitativos de solicitações na Defensoria a essa demanda que historicamente sempre foi a maior, que é de direito de família. Então, isso é uma consequência da fragilidade e das deficiências do sistema público de saúde, de modo que o judiciário, o sistema de justiça, passou a ser preponderante na concessão ou denegação desse direito que está estabelecido na Constituição Federal, que é o direito à vida, é o direito à saúde do cidadão. Por um lado, tem a elevação dos custos nessa área de saúde, né, os custos de tratamento, de cirurgia, e tem também a perda do poder de compra do cidadão. Às vezes a pessoa ganha bem, mas... E a própria dificuldade de acesso, né? A própria dificuldade de acesso. Quem procura o Sistema Único de Saúde vai verificar a dificuldade de você ter acesso aos serviços, seja consultas médicas, cirurgias, exames, né? E essa dificuldade de acesso aliada
ao preço, ao custo desses tratamentos na área privada, faz com que essas demandas na justiça, no Poder Judiciário, se avolumem, né, com o passar do tempo. Esse é um fator preocupante para todos, para os gestores da saúde, para quem faz o sistema de justiça, porque essa não é uma demanda originária que deve estar no âmbito do judiciário, essa é uma demanda que deve estar no campo administrativo, né, são gestores que têm toda a expertise para verificar essas situações e ela foi transferida hoje para o sistema de justiça em grande parte. De fato, se paga muito caro hoje para se ter um plano de saúde e muitas vezes o plano de saúde se recusa a bancar determinados procedimentos e o jeito é recorrer à justiça. Pois é, então, além disso, no sistema complementar de plano de saúde também presta um serviço que deixa muito a desejar ao cidadão. Então, também essas demandas com relação a operadoras de plano de saúde, de seguro-saúde, têm crescido bastante no âmbito da Defensoria Pública. Doutor Daniel, como é que vocês na Defensoria definem contra quem entrar com ação no caso, por exemplo, de medicamentos? Se contra o município, contra o Estado ou contra a União? Flávio, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência, né, clara a respeito de que essa obrigação é uma obrigação solidária. Então, os três entes, né, o município, o Estado e a União Federal, eles têm deveres com relação ao cidadão na prestação de tratamentos de saúde, né, de qualquer espécie. No entanto, a Defensoria, compreendendo e após várias conversas, várias reuniões com aqueles que fazem o sistema de saúde, nós temos tentado atender sempre uma repartição de competências fixadas em normas administrativas do Ministério da Saúde e por isso que dentro da Defensoria, né, anteriormente à propositura de qualquer demanda judicial, nós temos lá farmacêuticos e profissionais das próprias secretarias orientando a Defensoria no sentido de contra qual ente é mais eficiente buscar aquela prestação. Porque muitas vezes o medicamento não é de competência, embora seja de competência solidária, mas ele é mais fácil ser encontrado no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso a importância de profissionais dessa área, né, orientando a Defensoria, os defensores públicos, no sentido de direcionar essas demandas. E aí se cria uma situação interessante. O defensor público, né, que faz parte do quadro do Executivo, entra com ação desse tipo contra o Estado e lá vai um procurador defender o Estado. Pois é. Então, por falha do sistema de saúde, você movimenta diversos profissionais, né, do ente estatal, no sentido de atender a um direito do cidadão que deveria ser atendido lá na origem, lá no posto de saúde, lá no hospital, né? Doutor Daniel, uma outra ação da Defensoria Pública aqui em Alagoas é a Defensoria no Cárcere. Como é que funciona isso? Isso. A Defensoria resolveu intensificar a sua atuação no âmbito do sistema prisional. Nós temos visto que, ultimamente, as ações da área de segurança pública, o número de prisões, o número de denúncias tem aumentado bastante, e isso é uma coisa que devemos comemorar. As ações de segurança pública têm funcionado, mas ao largo disso, a par disso, a Defensoria precisa intensificar também a sua atuação na garantia do direito de defesa desse cidadão, o direito à liberdade. Então a Defensoria resolveu instituir um programa chamado Defensoria no Cárcere. Esse programa consiste ele trabalha em duas vertentes, Flávio. A primeira é de visitação, inspeção em todas as unidades prisionais do Estado, com atendimento individualizado a 100% das pessoas que estão presas, seja em penitenciárias, seja em casas de custódia, seja em delegacias. A Defensoria, até o início de novembro, né, estará presente em todas as unidades prisionais do sistema carcerário alagoano e entrevistará e atenderá 100% dos presos alagoanos. Nesse atendimento, nós aplicaremos um questionário socioeconômico a esse preso, no sentido de tentar identificar, diagnosticar o perfil dessa pessoa presa em Alagoas, tentando relacionar a prisão com o uso de entorpecente, com o histórico de violência familiar, violência doméstica,
né, com a passagem ou não daquele cidadão pelo sistema socioeducativo quando adolescente, se praticou algum delito. Nesse viés, nós vamos tentar ter um diagnóstico e estatísticas que possam fomentar políticas públicas de prevenção da violência. Por outro lado, esse atendimento individualizado permitirá que a Defensoria faça postulações ao Poder Judiciário no sentido de garantia do direito de defesa e de liberdade desses cidadãos. Ou seja, a Defensoria estará prestando um papel que está lá estabelecido na Constituição Federal e que já presta no seu dia a dia, diariamente, mas de forma muito pulverizada e que vamos fazer agora de forma muito sistemática e muito eficiente. Bem, nosso muito obrigado ao Dr. Daniel Alcoforado, que é o procurador, defensor público-geral do Estado de Alagoas, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET.